Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Você que está aí acompanhando de casa, no seu lar. Vamos iniciar esse culto para louvar o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar uns salmos para a meditação de vocês. Está em Salmos 108, versículo 1. Está escrito assim: preparado está o meu coração a Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Que nessa noite você venha, onde que você esteja, sentir realmente a presença do Senhor Jesus. Que nessa noite você venha meditar na palavra do Senhor, independente de todas as coisas que estão acontecendo. Que você venha entrar na presença do Senhor. Gostaria de convidar vocês que fechassem os vossos olhos para estarmos fazendo uma oração ao Senhor Jesus, clamando pela presença dEle. Vamos fechar os nossos olhos. Ore ao seu Paizinho, peça a Ele que a presença dEle seja real nos seus lares, nas suas casas. Vamos orar. Paizinho querido, nós engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. Nós adoramos a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor és bom. Nós adoramos, Senhor Jesus, a Ti, porque o Senhor és maravilhoso, Jesus. Nós adoramos a Ti, Senhor Jesus, porque não há outro como o Senhor. E não há amor, Senhor Jesus, incomparável, mais incomparável do que o Seu, Jesus. Não há outro Deus, Senhor Jesus, maior do que o Senhor, Pai. És o único, és o alfa, és o ômega, és o princípio, o meio e o fim. Jesus, aqui neste lugar nós clamamos pela Tua presença, clamamos por Ti, Jesus, pois nós sabemos, Pai, que aonde quer que nós estivermos reunidos em Teu nome, a Tua presença estaria real naquele lugar. Nós convocamos o Senhor Jesus para participar, Pai, desse culto racional a Ti. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha, Senhor Jesus, fazer morada em nossos corações. Nós queremos, Senhor Jesus, a partir de agora preparar os nossos corações para Te receber, Jesus. E que o Senhor, Pai, venha receber o nosso louvor, as nossas canções, como um perfume suave de Suas narinas. Jesus, que a nossa adoração venha chegar ao céu. Que todas as pessoas que estão acompanhando, Senhor Jesus, venham Te louvar de uma forma especial, que venha tocar o seu coração. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor guarda a Tua igreja, o Senhor guarda, Senhor Jesus, a todos nós. Nós queremos engrandecer o Teu nome e louvar a Ti. Muito obrigado por tudo, Paizinho. Desde já nós Te agradecemos e convocamos o Senhor para estar presente nesse momento tão especial para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu convido a todos que vocês cantem essas canções, mas que você dedique esse tempo de louvor e adoração para o Senhor. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor. Santo Espírito, bem-vindo. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar. Esperança viva.
provei e vi, eu provei e vi, mas doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Jesus, és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és, Senhor, Alfa e Ômega, tudo para nós, te adoramos. Eu convido você que está na sua casa, vamos declarar que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim. És o Alfa e o Ômega, início. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, Ele nos ama, amém?
paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração. Você que nos vê agora pelo Facebook, pelo Instagram, infelizmente não está sendo diretamente aí transmitido pelo YouTube, mas em breve você terá também essa mensagem disponibilizada no YouTube. Mas o mais importante é que esta noite, diante dessa oportunidade, você celebre ao Senhor junto conosco. Quero agradecer aqui os meus irmãos, muito obrigado, Deus abençoe. Podem ficar à vontade, pode tomar o lugar de vocês ali. Lembrando que nós estamos aqui obedecendo orientações, né, das autoridades da área da saúde. Nós estamos hoje à noite transmitindo ao vivo. Temos aqui uma equipe, porém estamos tomando os cuidados necessários para que não saiamos dos padrões orientados pelos profissionais de saúde. Mas nós não vamos deixar de cultuar a Deus. Nós estamos hoje à noite aqui para celebrar o Senhor. Então, celebre conosco. Deus tem uma palavra para o teu coração, tem uma palavra para a tua vida, para a tua família, e nós vamos juntos hoje à noite desenvolver um tema que será muito pertinente, mas que Deus possa falar com você. Eu gostaria de fazer mais uma oração, então volto a falar aquilo que Deus colocou aqui no meu coração para compartilhar com você. Se você estiver na sua casa, feche os seus olhos. Se você quiser mandar aí também o seu pedido de oração, no final estaremos orando por cura, orando para que Deus visite você, visite a sua casa. Tá bom? Então, esteja aí conosco. Vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos e já voltamos com a palavra de Deus. Soberano Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paizinho querido, eu quero nesta oportunidade colocar nas tuas mãos, colocar diante do Senhor cada família que abriu o seu lar para nesta noite celebrar conosco, mesmo de suas casas. Cada família que nos vê pelo Facebook, a Igreja do Nazareno Central, que participa conosco neste momento, cada lar, cada criança, cada adolescente, cada pai de família, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los. Pai querido, tome a vida dos filhos do Senhor que esta noite estão celebrando, ainda que de forma, ó Deus, tão distante, mas eu quero declarar que nada pode nos separar do teu amor, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fale conosco hoje à noite, sustente-nos com a tua destra fiel, e que possamos, ó Pai, fazer a sua vontade. Nós oramos e bendizemos o santo nome do Senhor, e quero abençoar cada pessoa que está nos assistindo esta noite, no nome santo de Jesus Cristo, amém. Amém. Meus queridos irmãos, ouvintes aí da palavra de Deus, eu quero compartilhar com você esta noite uma palavra, mas dentro de tudo que nós temos ouvido, temos visto, nós sabemos que os tempos, ou o tempo atual, é um tempo de más notícias, mas nós queremos esta noite trazer uma notícia boa da palavra de Deus para você. Mas eu quero, antes de entrar no texto, antes de ler o texto, antes mesmo de explanar a palavra de Deus, eu gostaria de primeiro dizer que é muito prudente, né, que as pessoas reflitam, e aqueles que ainda estão se reunindo, fazendo aglomerações, que você pare. Alguns dias talvez de sacrifício levará você a uma vida inteira de honra e de glória,
Então, isso é momentâneo. O sacrifício, a dor, ela é momentânea, mas o gozo, a alegria, ela é para sempre, ela é eterna. Nós vemos o mundo secular parando os seus eventos, ainda que esteja doendo neles, mas esse é o momento de parar. Não tem muito tempo, nós falamos aqui em nossa igreja sobre tomar a sua cruz, ou seja, tomar a sua cruz é renunciar, não é renunciar. Quando Jesus falava de tomar a cruz, estava falando também de renúncia, é renunciar à sua vontade, ainda que você não queira, mas é importante você renunciar à sua vontade. E daqui a pouco nós podemos reunir com o nosso povo normalmente. Pense bem, Deus colocou algo no meu coração para esse início, para esse momento aqui, antes de falarmos da palavra de Deus, que é sobre a igreja do Nazareno, a igreja que nós servimos aqui. A igreja do Nazareno é uma igreja centenária, de 110 anos, e fará 111 anos em outubro, neste ano, fará 111 anos no mundo. Esta igreja está declarada em 163 países, mas na verdade isso é o que podemos declarar, porque essa igreja, a igreja do Nazareno, ela tem vários países que não podem ser declarados, onde estão lá os missionários da nossa igreja, como médico, como dentista, como profissionais da saúde e outras áreas também da vida profissional, e eles estão lá, só que eles não podem ser declarados, eles não podem aparecer. O que você acha que é isso? É falta de fé ou é prudência? Ou você quer que esses missionários vão lá e digam para os muçulmanos, para o Islã, e eles estão ali naqueles lugares e a toda a sua família morrer? Isso é prudência ou isso é fé? É isso que nós precisamos refletir. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não parou o culto, achando que aqueles que pararam os seus cultos de forma presencial, têm menos fé, é engano seu. Esse não é um momento de confundir fé com prudência. A Bíblia fala que nós devemos ser prudentes, então nós temos que ser prudentes. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para você. O que está te motivando ainda a fazer esse culto? Deixa eu dizer algo para você: nada pode parar a igreja de Cristo. Coronavírus não pode parar a igreja de Cristo. Vírus nenhum pode parar a igreja de Cristo. Nem o diabo pode parar a igreja de Cristo. E nós estamos achando que isso é para parar a igreja. Não, ninguém está pedindo para parar a igreja, ninguém está forçando para a igreja. As pessoas ou as autoridades estão pedindo ainda, não é? Até que seja necessário usar força ou usar ordem judicial. Então faço aqui esse apelo: se você não parou, pastor, pastora, irmão, dirigente de congregação, seja prudente em nome de Jesus. Isso não é uma questão de fé, isso é uma questão de ordem, é uma questão de nós sermos sensatos nesse momento. O que está te motivando a não parar? Não tenha medo. Se for área financeira, a tua igreja, se ela for de Deus, Deus vai sustentar ela, não vai faltar dinheiro para sustentar essa igreja. Não tenha medo de nada, não tema nada. Eu acho que o mais difícil da gente entender são as pessoas que estão com medo de parar. Nós estamos em Cristo. Mas agora eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Eu quero falar hoje à noite de homens de fé que influenciam instituição de fé. Eu quero falar de fé. Vamos falar de fé. Homens de Deus que influenciam instituições de fé. A igreja é uma instituição de fé. Deixa eu ler com você Salmos 16, versículo 11. Diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença
eterno prazer à tua direita. Vou ler novamente. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Quero trazer esta noite aqui mais um pensamento do que aplicar um sermão para a sua vida. Eu quero que você pense comigo hoje à noite. Nós vamos pensar juntos. Nós vamos pensar sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que vamos falar aqui. Nós vamos pensar juntos, eu e você, igreja reunida pelas redes sociais. Muitos hoje falam das redes sociais, mas hoje ela está servindo de como um benefício para a igreja do Senhor. Então ela não é de tudo mal. Então, mas vamos lá. Nós vamos falar um pouco de fé, de prudência, de postura diante das adversidades, de comportamento ou do comportamento da igreja quanto instituição dentro da comunidade. Nós vamos tratar um pouquinho desse tema e falar um pouquinho sobre isso. Deus colocou essa palavra no meu coração, eu creio que ela vai de encontro ao teu, e ela vai fazer algo sobrenatural em nossas vidas. A vida, ela é feita de propósitos. Nós passamos por um processo que nem sempre acontece como queremos, porque há um caminho a ser percorrido. A vida de todo ser humano, ela precisa de propósito, ela está dentro de um propósito. Tudo que nós planejamos, tudo que nós sonhamos, ainda que seja um sonho nosso, nós vamos pagar o preço que tiver que pagar por esse sonho. Será necessário você passar por um processo. O processo, ele é fundamental na vida de uma pessoa. Ninguém vive sem um processo. Tudo na vida, a vida cristã é um processo, a vida de santidade é um processo. A salvação para a vida do crente, ela acaba entrando dentro de um processo. Você precisa entender que nem sempre vai acontecer do seu jeito, porque esse processo, ele está dentro dos propósitos de Deus. Mas creio que se vivermos no centro da vontade de Deus, não só sobreviveremos, como também será tudo mais eficaz. Os seus planos, os seus projetos, aquilo que você tem e diz que é vontade própria, será muito mais eficaz se estiver dentro do centro da vontade de Deus, dentro dos planos de Deus. Deus deve ser o grande administrador da sua vida, administrador da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, inclusive, mais ainda, da igreja do Deus vivo. Deus deve ser o grande administrador de nossas vidas. O salmista Davi, ele registra aqui nos Salmos 16, obrigado, querido. O salmista Davi registra aqui nos Salmos 16, no versículo 11, 3 verdades para quem acredita que em Deus nós estamos mais seguros. Você aí na sua casa pode acreditar nisso, que em Deus nós estamos mais seguros. Você pode acreditar que em Deus a segurança é maior. Então confie, se você pode acreditar nisso, confie no Senhor, confie na vontade de Deus, confie na boa mão, na destra do Senhor. E dentro dessas verdades, a primeira que o salmista Davi diz aqui, ele fala da primeira verdade: vereda. Vereda significa caminho estreito, caminho secundário pelo qual se chega mais rápido a algum lugar, ou atalho. Ou seja, esta palavra vereda, ela tem 2 sentidos, mas nós vamos tomar para nossas vidas caminho estreito. O caminho é estreito. Pensando em Deus,
não acredito que ele nos apontaria um atalho. Eu não acredito que ele apontaria um caminho onde não é o caminho real ou o caminho perfeito para você caminhar. Atalhos sempre são mais perigosos. E dentro da vontade de Deus, eu penso que Deus não apontaria para uma pessoa um atalho. O atalho pode ser o caminho que te leva mais rápido. O atalho pode ser o caminho que leva você a chegar a algum lugar com um pouco mais de velocidade, porém não é o melhor caminho. Salomão disse em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu final são caminhos de morte. Isso é atalho. Atalhos são caminhos que te levam à morte, até parecem ser bons, estão abertos, mas eles parecem ser bons, mas não são tão bons assim. Caminho estreito. Olha o que a Bíblia diz sobre caminho estreito. A Bíblia fala em Mateus 7, 13 e 14: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Olha o que o livro de Mateus registra, dizendo aqui que a porta é estreita, o caminho de Deus ele é mais estreito. O que nós como igreja vamos ter que viver daqui para frente nesses tempos são caminhos mais estreitos, são caminhos até mais difíceis de percorrer, mas nesse caminho o Senhor nos dará segurança. Nós servimos a um Deus que nos dá segurança. Nós servimos um Deus que aponta um caminho mais estreito, mas Ele está junto no caminho. E isso desde o Antigo Testamento Ele fez com o seu povo. Lembra do povo de Israel? Deus pega esse povo para tirá-los do Egito, e a Bíblia diz que esse povo foi levado pelo deserto, ou por um caminho mais longo, a fim de que eles não vissem a guerra e temessem e retrocedessem. E Deus leva esse povo por um caminho. Quem leva esse povo? Deus. Deus te leva pelo caminho que Ele apontar para você. O caminho que Ele apontou para o povo dele, Ele estava junto. No caminho, no deserto, o caminho que o povo peregrinava, Deus estava junto com o seu povo. E tem mais. Durante a noite, por causa do frio, Deus colocava uma coluna de fogo. Durante o dia, o sol era muito quente, Ele colocava uma coluna de nuvens. Olha o cuidado de Deus. E esse Deus é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo Senhor. Ele trabalha hoje em prol da igreja. Não tema nada. Não se preocupe, confie no Senhor, confie em Deus, porque Ele é contigo, Ele é com a tua casa, com a tua família, tudo está no controle de Deus. Não se preocupe. As notícias são más, vamos entrar por esse caminho. Esse é o caminho estreito que a igreja precisa passar. O grande problema é que num tempo de más notícias, a igreja está largando o caminho, achando que algo pode parar a igreja. Nada pode te parar, porque Deus aponta um caminho estreito. Esse é o caminho estreito que precisamos passar. Se necessário for, temos que passar. Então, Mateus diz que a porta é estreita, o caminho é estreito. O caminho de Deus é mais estreito, o caminho de Deus é mais difícil. Viver do jeito de Deus é muito difícil. Se você quiser viver do teu jeito, se você quiser viver do jeito do sistema, tudo será mais fácil. As coisas acontecerão com muito mais facilidade. Agora, se você quiser viver do jeito de Deus, prepare-se, porque o caminho é estreito. Se você quiser viver do jeito de Deus, as coisas se tornarão um pouco mais difícil,
mas você terá mais segurança, porque o nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas. Tem que haver renúncia, tem que haver sacrifício. Igreja do Senhor, igreja é lugar também de sacrifício. A cruz, o símbolo do cristianismo, foi o lugar do sacrifício. Precisamos do sacrifício, precisamos renunciar. Eu disse aqui que Jesus um dia disse: aqueles que quiserem vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Olha a palavra de Jesus: tome a sua cruz e siga-me. Quando fala de cruz, para nós hoje, nós lembramos da vida. Quando fala de cruz, nós lembramos do sacrifício salvífico de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Mas quando Jesus estava falando de cruz, ele não estava falando de vida, ele estava falando de morte. Porque no tempo de Jesus, a cruz se usava para a morte. Então, quando Jesus disse: toma a sua cruz e siga-me, ele estava dizendo: tem que ter sacrifício. Quando Jesus disse: toma a sua cruz e siga-me, ele estava dizendo: morra para o sistema, morra para as suas vontades, morra para você mesmo e faça a minha vontade. Quem sabe essas má notícias de Covid-19, coronavírus, não seja uma estratégia de Deus para ver quem obedece e quem não obedece, quem está disposto e quem não está disposto. Isso não nos separa, muito pelo contrário, essa igreja está muito mais junta, porque nós estamos orando no mesmo horário, todas as noites, porque nós estamos aqui, uma equipe, todos separados aqui, para respeitar um pedido das autoridades, mas nós estamos aqui celebrando, cultuando a Deus, sem arredar o pé da celebração ao Senhor. Tomar a sua cruz é fazer aquilo que você não quer fazer. Tomar a sua cruz é matar a sua vontade. Talvez muitas pessoas não querem deixar de ir aglomerar, fazer cultuar. Mas tomar a sua cruz é obedecer, mesmo que não seja a sua vontade, é obedecer. Jesus é o caminho de Deus. Nós estamos falando de caminho. Jesus é o caminho de Deus. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho para a vida e da vida. Jesus é o caminho da vida, é a vereda. Jesus é caminho para a vida e da vida. A vida sem Jesus, ela é vazia. A vida sem a presença de Deus é vazia. A vida sem a presença de Deus nos traz sentimentos que nós ficamos procurando solução, procurando saber o que fazer para resolver a questão do sentimento, a questão do pranto de dor. Mas quando nós estamos nesse caminho, seguindo esse caminho, nós temos a segurança. Quando era para estar chorando, ainda que os motivos sejam fortes, Jesus vem com uma palavra. A Bíblia tem uma palavra de alento para o nosso coração, para a nossa vida. Jesus é o caminho de Deus. Seguir a Jesus é um caminho muito estreito. Andar com Jesus, andar por esse caminho, é um caminho muito estreito. Mas o salmista disse que Deus ia nos colocar na sua vereda, no seu caminho. O caminho de Deus é um caminho apertado. Segunda verdade, alegria plena. O salmista fala de alegria plena. O que é alegria plena? É perfeita, é absoluta, ela é completa. A alegria de Deus preenche qualquer vazio, como eu acabei de mencionar aqui. A alegria de Deus, ela traz algo tão especial, tão impressionante para a nossa vida, tão incomum, tão sobrenatural, que quando a pessoa está
enferma e ela está sorrindo, alguém diz: por que essa pessoa está sorrindo quando toda a possibilidade era para estar chorando? Porque ela tem Jesus. Jesus, Deus, é a verdadeira alegria. Ele nos traz plenitude de paz, Ele nos traz a verdade, a verdadeira alegria, Ele nos traz a perfeita alegria. Ele quer fazer isso na nossa casa, Ele quer nos trazer perfeita alegria, Ele quer trazer algo poderoso, sobrenatural no nosso coração. Jesus quer mudar a nossa história, Ele quer mudar a sua história, Ele quer trazer algo que jamais visto em toda a sua vida. Ele quer mudar a nossa história, Ele quer trazer algo mais completo, Ele quer trazer a alegria de Deus para preencher todo o vazio. Por não saber disso, às vezes nós procuramos em tantas coisas, tantos lugares, buscamos conforto em tantas coisas, buscamos solução, quando Deus está te chamando e dizendo: a solução está em mim, a solução está na palavra, a solução está em me seguir e deixar eu fazer diferente. Você tem tentado fazer até aqui do seu jeito, tem dado certo? Tem mudado alguma coisa? Se não tem, então deixe Deus te ajudar a fazer. Faça diferente, mude os planos. Se até aqui você tentou, fez de tudo, não deu certo, deixa Deus entrar no negócio. Deixa Deus mudar a história. Deixe a alegria de Deus preencher esse vazio que ainda tem na sua vida, no seu coração. Nós estamos falando de alegria, de estar na presença de Deus. E a terceira verdade desse salmo é que Ele te dará eterno prazer. Eterno prazer. Ainda que seja difícil a vida, ainda que seja difícil o processo para você em Deus, ainda que o processo seja difícil para você sentir esse prazer, ainda assim, eu quero trazer à sua memória uma palavra de esperança e dizer que com Deus é muito melhor e que você vai vencer todas as dificuldades. A vida nem sempre ela é fácil, mas Deus sempre traz novo sentido para a vida. A minha vida nem sempre foi fácil e até hoje não é fácil, mas Deus sempre traz um novo sentido para a vida. Deus sempre traz algo novo, porque isso está nos seus planos e Ele coloca dentro do processo. Isso faz parte do processo com Deus. Isso faz parte do processo. O eterno prazer. Ou seja, aquilo que Deus começa aqui, Ele vai completar. Ele vai completar. Deus nos proporciona tempos de refrigério. Só Deus pode proporcionar isso. Atos 3, 19 e 20 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado. Em tempo de tantas notícias más, Deus vai lhe estruturar, vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar fé, vai lhe dar resistência e vai lhe dar força para prosseguir. Em tempos difíceis, em tempos das más notícias, crê que tudo isso que eu estou falando nem sempre será tão fácil de conquistar, será tão confortável, mas é recompensador. Tudo que eu estou falando aqui, para você que nos ouve, nem sempre
vai ser fácil conquistar, nem sempre vai ser confortável, mas sempre será recompensador. Deus é o dono da sua recompensa. Então, pensando nisso, pensando no processo que as pessoas estão passando e que nós estamos passando, nós precisamos ver aqui no texto de Filipenses 4, 11 e 13. Nós vamos perceber nesse texto que Paulo, ele é um grande exemplo de tudo que eu falei aqui até agora. Diz assim o texto: não estou dizendo isto porque seja necessário, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha a palavra do apóstolo Paulo. Paulo é o grande exemplo de alguém que cresceu fortalecido em quaisquer circunstâncias da vida. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de alguém que cresceu, foi fortalecido e sustentado em qualquer circunstância da vida. Você pode crer nisso? Você pode crer que em qualquer circunstância Deus te sustenta? Na escassez, está com medo da escassez? Deus te sustenta. Você aprendeu isso com a fé cristã, que Deus é o grande sustentador de nossas vidas. Tem muita gente hoje com medo do que vai acontecer, se amanhã vai ter compra, se amanhã vai poder ir no mercado, se amanhã vai ter combustível, como vai estar a economia. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: creia no Senhor. Muito em breve isso vai passar em nome de Jesus. Eu estou crendo, pode durar dias, meses, mas vai passar. Aprenda com o apóstolo Paulo. Seja aprendiz esta noite com esse texto. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o versículo que representa muita gente. Esse é o versículo predileto de muita gente. Esse é o versículo que muitas pessoas estampam em tatuagens. Esse é o versículo que muitas pessoas estampam em carros, adesivos. Esse é o versículo que muita gente coloca como tema de mensagens, como tema de congressos, conferências talvez. Esse é um tema muito usado, é um versículo muito usado por muita gente. Porém, quando o contexto desse versículo é lembrado por nós, ele deve nos arremeter ao pensamento de Paulo, que diz: ora tive muito, ora tive pouco, fui bem sucedido e mal sucedido, sempre busquei superar na fonte de força e recurso, o meu Senhor. Era mais ou menos isso que Paulo estava dizendo, que independente das circunstâncias, ele buscava o seu recurso no Senhor que lhe dava força. Ele podia todas as coisas naquele que me fortalece, mas ele sabia também viver na escassez, ele sabia viver na abundância, sabia viver com a barriguinha cheia, sabia viver com a barriguinha vazia, sabia viver quando tinha como comprar e quando não tinha como comprar. O texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 33, é muito claro quando diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são estas coisas que o texto aponta? Essas coisas
coisas é justamente aquilo que vem dizendo antes, quando pessoas estavam preocupadas com o que haviam de comer, com o que haviam de vestir, preocupadas com coisas materiais, com o físico. Então Jesus vai lá e dá esta palavra e diz que tudo seria acrescentado se eles tivessem uma ordem, colocassem em ordem. Qual é a ordem? Qual era o primeiro? O primeiro era buscar o Senhor. Isso significa que se você coloca ordem na sua vida, tudo que vem depois virá em ordem. Mas se na tua vida não tiver prioridade, não tiver aquilo que deve ser o primeiro, tudo virá em desordem. Se Deus é o primeiro, todas as coisas serão acrescentadas. Foi Jesus quem disse isso, não sou eu quem estou falando, mas eu estou afirmando porque está sancionado, está registrado na palavra de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus disse: vocês não estão vendo os pássaros, não semeiam, não fiam, mas eu cuido deles. Estou vendo o lírio do campo, nem Salomão, toda a sua honra, toda a glória, não foi tão lindo, não se vestiu tão bem, porque Deus, Jesus estava dizendo, Deus cuida dele. Deus cuida de você. Se Deus cuida de um pássaro, se Deus cuida do campo, Deus cuida de uma pessoa, porque pessoas são coroa da criação de Deus. Deus está cuidando de você, creia nisso. Deus está cuidando de você. Não se amedronte, não se amedronte. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nesse tempo de dificuldade, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Então, agora eu quero mostrar algo para você a partir desse momento, mostrando a realidade bíblica com aquilo que nós precisamos viver hoje. Tanto Paulo quanto Davi, eles lutaram contra o medo, eles lutaram contra o espanto, eles lutaram contra coisas atemorizantes, lutaram contra impossibilidades, mas sempre se voltaram para Deus e buscavam a força na fonte de vida. Davi foi, ou é até hoje, um grande personagem bíblico. Paulo, um grande personagem bíblico. Todos esses personagens, ou os dois personagens que eu vou citar aqui, eles viveram impossibilidades, mas dentro dessa impossibilidade eles buscavam força na fonte de vida, na fonte de força. Eles não estavam ao léu da sorte, eles tinham um Deus, eles tinham um Senhor que cuidava da vida deles. É isso que nós precisamos entender hoje à noite, que você tem um Senhor que cuida de você. Nós temos um Senhor que cuida de nós, que cuida da igreja, que cuida da sua família. Nós temos um Senhor. Paulo e Davi foram homens de fé. Pessoas de fé precisam saber o momento de recuar. Pessoas de fé precisam saber o momento de parar. Isso não faz de você mais ou menos valente. Isso não faz maior ou menor, não faz grande ou pequeno, mas lhe faz sábio, lhe faz corajoso, porque são poucas pessoas que têm coragem de recuar, são poucas pessoas que têm coragem de parar uma celebração presencial, são poucas pessoas que têm coragem de acreditar em Deus e saber que Deus vai sustentar e vai esperar em Deus. São poucas pessoas. Paulo e Davi e Paulo são exemplos de fé para nós. Paulo e Davi são exemplos de coragem e de sabedoria para nós. Vamos falar um pouquinho sobre Davi. Davi soube a hora de recuar. Olha só, 1 Samuel 19, 1 e 2.
E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te em oculto, esconde-te. Davi teve que se esconder. Recuar diante do perigo se faz necessário em alguns momentos. Recuar diante do perigo se faz necessário às vezes na vida. Parar um pouquinho se faz necessário. Ter êxito ou não ter êxito na vida está pautado nas atitudes certas ou erradas que nós tomamos. Muitas vezes nós pregamos, falamos nas igrejas, aqui por exemplo, quantas vezes eu disse para esse povo que nos assiste, que em casa você não vai ter êxito, parado você não vai ter êxito. Mas eu nunca imaginei que fosse necessário essa noite eu dizer: é na sua casa que você vai ter êxito, é orando no seu quarto que você vai ter êxito, é parado nesse momento na sua casa que você vai ter êxito. Isso não nos separa de Deus, isso nos ajunta. Amados, Jesus disse: entra no teu quarto e ora. O Deus que te vê em secreto, Ele vai te responder. Ele está contigo. Entra no teu quarto e ora. Jesus disse: quarto está onde? Está em casa. O grande problema é que a religiosidade tomou conta, de forma que nós achamos que culto para o Senhor é só reunido no santuário. E quantas vezes nós falamos, culto se faz em qualquer lugar. Nós falamos muito isso quando nós podemos vir para cá. Agora nesse momento nós não queremos aceitar que culto se faz em qualquer lugar. Eu desafio você a honrar essa palavra agora. Culto se faz em qualquer lugar. Faça o teu culto na tua casa. Agora, igreja do Senhor, você que nos ouve, acredite, o Senhor está conosco. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Estamos recuando, mas não somos fracassados. Estamos parando por um momento, mas não estamos fracassados, porque Deus é conosco. Um ícone da palavra de Deus chamado Davi, o rei Davi, falado por muitos de nós, teve que recuar, porque senão ia morrer. Teve que recuar, porque senão não ia ter êxito lá na frente, porque não ia sobrar vida para contar a história. Davi não morreu pela mão de Saul, porque ele soube a hora de parar. E ele teve que parar em muitos momentos, ele teve que recuar em muitos momentos. Ele pulou janela para fugir de Saul. Eu não vou ler os textos, mas vou citá-los. 1 Samuel 19:12. Escondeu-se na casa dos profetas. 1 Samuel 19:18. Se escondeu no campo. 1 Samuel 20:24. Abriu mão do seu lugar à mesa do rei no dia da festa. 1 Samuel 20:25. Escondeu em caverna, na caverna de Adulão. 1 Samuel 22:1. E olha o que Deus fez. Quando Davi estava na caverna de Adulão, foi ali que ele teve a oportunidade de formar os seus valentes. Foi ali que foram as pessoas mais improváveis daquele tempo. Mas Davi mudou a história dela. Foi no esconderijo, foi no secreto, foi no recuo de Davi que ele pôde formar valentes. Então, meus amados, o que precisamos entender é que esses esconderijos que Deus preparou para Davi foram
algo que mudou a história de Davi. Mesmo dentro de uma caverna, Deus era a força de Davi. Mesmo dentro da sua casa, Deus continua sendo a sua força. Deus continua sendo a força da igreja. Eu quero falar de Paulo e a gente está partindo agora para o final. Paulo também soube a hora de parar, a hora de recuar. Atos 14, 19 e 20. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou para a cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Paulo se fingiu de morto. Precisamos nesse momento até nos fingir de mortos, se necessário for, para termos êxito, para amanhã voltar a pregar o Evangelho de forma normal, de forma presencial. Então, meus amados, Paulo teve momentos que teve que recuar também, para viver tempos difíceis. Precisamos saber onde está a nossa força. Não tente acelerar o processo quando é tempo de ter cautela. Não tente acelerar o processo quando é tempo de acalmar os ânimos. Igreja do Deus vivo, acalme-se. Acalme-se. Não desespere. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai mudar. Não entre no processo de outra pessoa. Tenha suas convicções. Tenha suas convicções. Não entre no processo de outra pessoa. Não faça aquilo que outra pessoa está induzindo você a fazer. Mas tenha suas convicções. Como todos tinham, homens de Deus tinham suas convicções. Não paravam. Ouça os conselhos, porque a Bíblia diz em Provérbios 11 que na multidão dos conselheiros, 11:14, na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então, tome para você essa palavra. Tome para você, tome para a sua vida. Não entre no processo de outra pessoa. Tenha suas convicções. Não faça aquilo que é para outra pessoa. Não ande do jeito que é propósito para outra pessoa. Tenha suas convicções. Como eu disse, Provérbios 11:14. Ouça conselhos, porque na multidão dos conselheiros há sabedoria. Mas também entenda que a fé é sua. Porque Paulo disse: a fé que tens, tenha para ti mesmo diante de Deus. Romanos 14:22. Use a tua fé. Seja impactado pela fé transmitida pela palavra de Deus, exemplificada pela palavra de Deus. A igreja precisa saber a hora, o seu tempo. A igreja precisa saber o seu tempo, a sua hora de recuar, a sua hora de parar e a sua hora de avançar. Qual é o comportamento da igreja primitiva? E nós vamos finalizar com esse assunto. Qual o comportamento da igreja primitiva dentro da comunidade? Nós estamos falando da fé de homens de Deus que
influencia e traz convicções para instituições de fé, ou para a instituição de fé que é a igreja. Qual é o comportamento da igreja primitiva dentro da comunidade? Uma das maiores referências da igreja primitiva, ou se não for a maior, talvez seja a maior referência, está em Atos capítulo 2. Aqui a igreja está em ascensão. A igreja aqui estava visitada pelo Espírito Santo. Houve uma inserção do Espírito Santo nesse tempo. A igreja estava em plenitude de vida com Deus. A igreja aqui estavam, como muitos dizem, batizada no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Gente se convertendo, gente sendo batizada nas águas. A igreja estava numa ascensão tremenda, crescente, muita gente chegando. E como viviam esses convertidos? Preste bem atenção. Perseverantes na doutrina, ou seja, eram obedientes. Eram obedientes. Tinham comunhão, ou seja, eles partiam o pão junto. Eles oravam. Todos tinham algo em comum. Eles tinham ajuda mútua. Eles cultuavam de forma informal e de forma formal. Ou seja, eles cultuavam no templo e cultuavam em casa. Olha o grande exemplo de igreja para nós. Era simpático ao povo e crescia. O crescimento vinha de Deus. A multidão chegava enviada por Deus. Amados, nós estamos ouvindo muita gente dizer, nesse tempo agora, sobre a igreja. A igreja do século 21 não tem fé. A igreja do século 21, meus amados, a igreja do século 21 não é mais como a igreja a igreja primitiva. Meus amados, se está difícil você cumprir aquilo que é simples, se está difícil as pessoas cumprirem aquilo que é simples, que dirá elas cumpririam as ações, as perseguições, os apedrejamentos da igreja primitiva. Se obedecer, perseverar na doutrina, se ter comunhão, se orar juntos, se ter algo em comum, se ter ajuda mútua, se cultuar em casa ou na igreja, está difícil para nós. Ser simpático ao povo, se crescer, se isso está se tornando difícil, que dirá ser a igreja primitiva nesse tempo? Coisas mais fáceis, tem muita gente que não está conseguindo cumprir, que diria ser a igreja primitiva. Mas eu estou aqui para dizer que sim, me converti na igreja que estava mudando do século 20 para o século 21, mas faço parte da igreja cheia do Espírito Santo. Nossa igreja faz parte da igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja histórica, porém crente no poder pentecostal, na oração para a cura, na oração para a mudança de vida, na conversão de almas, na mudança de vidas, na conversão e no batismo, no perdão do pecado. Essa é a igreja pentecostal. A igreja que tem a fé da oração para a cura. Então nós estamos aqui como igreja, celebrando desse jeito, pela internet, celebrando de forma online, mas com a mesma convicção de que Deus está presente, de que Ele está visitando sua casa, Ele está visitando a sua vida. Eu quero concluir dizendo
que a fé ela transcende qualquer pensamento humano. A fé ela faz uma pessoa enxergar o que outras pessoas ou muitas pessoas não estão enxergando. A fé muda histórias. A fé ela é de suma importância. Mas saibam que a fé não é cega. A fé não é irresponsável. A fé não é insensata. Mas a fé é prudente. A fé é inteligente. A fé é sensata. A fé é segura. A fé é base forte para nos dar fortes convicções daquilo que você não está vendo, mas que está acontecendo, porque Deus continua no controle. Eu quero finalizar dizendo que essa foi a mensagem que Deus aplicou ao meu coração, debaixo de muita oração. E para hoje, eu precisava falar desse assunto, mas eu quero orar agora pela sua vida. Quero orar por você. Quero orar para que o Senhor Jesus dê a você convicção de que nós estamos cultuando dos nossos lares, mas nós ainda estamos vivos como igreja. Você acredita na oração da fé? Você acredita na oração que vai curar você, que vai mudar a sua história, a oração que vai trazer bem-estar para você? Eu quero orar por você. Você pode fechar os seus olhos onde você estiver agora. Vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor que manifeste o seu poder, que livre o Brasil, que livre o mundo desse mal. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te dou por esta palavra, certo de que o Senhor fará muitas pessoas, ó Deus, serem impactadas nesse tempo. Pai, eu gostaria de colocar diante do Senhor agora as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, irão assistir no YouTube, que estão no Instagram. Que o Senhor os visite agora e em nome de Jesus essa pessoa possa ter uma nova experiência contigo, e que ela possa entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que elas possam, Senhor, entrar na plenitude da sua vontade, ó Deus, na plenitude do Senhor, experimentar o gozo eterno na sua destra. Pai querido, em nome de Jesus, que como o Senhor, o salmista Davi, ó Deus, nos dá esta palavra de segurança, essas três verdades, Pai, para ser bases para a nossa vida, que estaremos em segurança no Senhor, que teremos alegria plena no Senhor, que estaremos, Pai, na plena, ó Deus, vontade, bondade do Senhor, no pleno prazer do Senhor. Pai, que como o apóstolo Paulo, que aprendeu a viver em todos os percalços da vida, todos nós possamos, Senhor, aprender a viver diante de limitações, de dificuldades, de tempos difíceis, porque a igreja ainda irá passar por tantos tempos difíceis, porque a tua palavra diz que haveria rumores de guerra, haveria enfermidade, mas ainda não é o fim, mas seria só o princípio das dores. Pai, em nome de Jesus, livra a tua igreja da incredulidade, livra este homem, esta mulher que nos assiste agora, ó Deus, pelo seu equipamento eletrônico, que essa pessoa seja agora impactada pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo, meu Deus. Essa pessoa que está agora, Senhor,
passando por enfermidade, está enclausurada, ó Deus, por causa dessa enfermidade, visita essa pessoa agora, cure ela agora, Senhor, visite os hospitais, visite as pessoas que estão, Senhor, ó Deus, na faixa de risco. Tome essas pessoas, cuide delas, cuide da nossa cidade, Deus. Cuide do nosso país, cuide do mundo, Senhor. Cuide da sua criação, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, bombardeie esse mal. Em nome de Jesus. Assim eu oro. Crente no Senhor Jesus. E eu sei que por fim o Senhor se levantará em nosso favor. Eu oro assim, meu Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado por estar conosco esse tempo. Muito obrigado por nos acompanhar. Próximo domingo estaremos de volta aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo para cultuar, celebrar o Senhor conosco. Vamos fazer do mesmo jeito. Convidamos você para participar conosco, para estar presente conosco, até segunda ordem. Até segunda ordem. Eu creio que o meu Senhor vai mudar esse quadro. Fique em paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe.